Boa tarde, JM, tudo bem? Que bom a gente poder estar novamente juntos nesse encontro online, nesse sábado à tarde, né? Tendo esse tempo para poder meditar e poder conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus, né? Antes da gente entrar na palavra, eu gostaria de convidar todos nós agora para podermos ter esse tempo de louvor, para podermos louvar e engrandecer o nosso Deus. Então, vamos lá, bora louvar? Sim, eu sou.
visto durante os últimos sábados, né? A gente tem estudado sobre as parábolas de Jesus. No sábado passado a gente viu especificamente como experimentar o reino, como fazer parte desse reino, né? E hoje a gente vai ver a condição que eu preciso ter diante de Deus para poder experimentar esse reino, para poder experimentar o amor de Deus na minha vida. A parábola de hoje é o fariseu e o publicano, né? E a gente vai ter um vídeo agora que vai mostrar um pouquinho sobre essa palavra, né? Mas eu gostaria que vocês acompanhassem. Essa palavra está em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 a 14. Vamos ver o vídeo então? São vermes asquerosos. Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu orou: Deus, eu agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros, ou como este coletor de impostos. Mas o coletor de impostos nem sequer olhou para o céu. E então disse: ó Deus, tenha piedade de mim. Sou um pecador. E Deus abençoou o publicano, não o fariseu. Quem se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Muito legal essa parábola, né, pessoal? Vamos tentar ver o que Jesus está querendo dizer para nós através dessa parábola, né? A gente vê aqui que Jesus apresenta 2 personagens, um fariseu e um publicano. Além disso, ele apresenta 2 tipos de orações que esses personagens trazem, e também 2 posturas desses homens diante de Deus. Então, quem eram esses personagens que Jesus está mencionando aqui? Quem era o fariseu, quem era o publicano? A palavra fariseu hoje, nos dias de hoje, tem uma conotação de legalista, de uma pessoa extremamente legalista. Mas naquela época não. Naquela época os fariseus eram uma classe política muito importante. Eram profundos conhecedores da lei, eram pessoas que tinham zelo pela palavra de Deus, tinham zelo pela mensagem, né, e tentavam de todas as formas fazer com que essa palavra fosse sempre pura, que não fosse maculada, que não deixasse contaminar a religião judaica, tá? Os fariseus naquela época eram pessoas vistas como importantes, pessoas destacadas da sociedade. A palavra fariseu em si quer dizer separado. Eram pessoas separadas, pessoas que tinham pelo menos aparentemente, uma vida de comunhão com Deus, né? E essas pessoas eram tidas como exemplos para a sociedade. Só que muitas vezes esses exemplos dos fariseus acabam se tornando carga sobre a população. Por quê? Porque eles eram pessoas que não praticavam aquilo que diziam, né? E isso gerava sobre o povo uma carga porque eles cobravam do povo aquilo que eles não praticavam. Então essa era a situação dos fariseus naquela época, tá? E quem eram os publicanos? Quem era essa classe de pessoas, os publicanos? Né? Os publicanos nada mais eram do que os cobradores de impostos daquela época, os coletores de impostos, né? Para quem conhece um pouquinho a história de Israel, um pouquinho da história do Novo Testamento, a gente vai ver que nesse período ali, o povo de Israel, o povo judeu, ele vivia sob o domínio de Roma. Roma dominava toda aquela região ali e cobrava altos impostos, altas taxações sobre aquele povo, né? E os publicanos nada mais eram que pessoas escolhidas por Roma para fazer a cobrança desses impostos, para cobrar essas taxas sobre aquela população, né? Então imagina como o povo não gostava dessas pessoas. Eram judeus que cobravam dos próprios judeus um imposto para Roma. Então eles eram odiados, era uma classe de pessoas que ninguém gostava. E além do mais, muitos desses publicanos, eles cobravam as suas taxas para o governo de Roma e eles sobretaxavam esse imposto. Eles botavam uma margem em cima para eles e essa parte eles não gostavam, né? Então isso também causava uma situação desagradável, né? E os judeus não gostavam dos publicanos por causa disso, porque eles sabiam
que grande parte dos publicanos roubavam o dinheiro deles, ficavam com parte do dinheiro deles, né, e juntamente com Roma. Então, era uma classe de pessoas extremamente odiada pelo povo judeu naquela época. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos analisar um pouquinho agora o tipo de oração de cada um desses dois personagens. Vamos começando analisando a oração do fariseu. O fariseu começa a sua oração dizendo para Deus, né, Deus, obrigado porque eu não sou como os ladrões, como os corruptos, como os adúlteros, nem mesmo como esse publicano que está aqui do meu lado. A gente pode perceber aqui que ele coloca os publicanos na mesma classe de pessoas dos ladrões, dos adúlteros, dos corruptos, né? Isso demonstra um pouquinho do ódio que o povo judeu tinha pelos publicanos. Era uma classe realmente, a escória da sociedade dos publicanos naquela época. Pelo contrário, já os fariseus eram uma classe que era admirada pelo povo, uma classe que era importante, que tinha o seu mérito diante daquele povo, né? Continuando a oração, ele faz questão de se exaltar diante de Deus. Ele diz para Deus que ele dá o dízimo de tudo, que ele jejua 2 vezes por semana, né? E começa a falar das suas grandezas, das suas qualidades diante de Deus. Se a gente analisar um pouquinho, se a gente voltar na palavra, nos evangelhos e olhar um pouquinho sobre a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, ela começa com uma forma de engrandecimento a Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então o primeiro passo na oração seria santificar o nome de Deus, reconhecer e engrandecer o nome de Deus, e depois a gente continuaria a oração. O fariseu ele pula por cima de tudo isso. Ele começa se dizendo melhor do que os outros, e depois ele começa oferecendo as suas qualidades diante de Deus, começa a se exaltando. Esse é o tipo de oração do fariseu. O publicano, ele começa a sua oração, ele faz a sua oração, né, de uma forma bastante contrita, de uma forma bastante arrependida. A gente vê que ele não sequer levanta os olhos para Deus, ele levanta os olhos para os céus, né, e ele bate no peito e ele diz para Deus assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então, uma oração realmente contrita, uma oração de arrependimento, uma oração de reconhecimento da situação dele diante de Deus. Vamos analisar um pouquinho agora a postura de cada um diante de Deus, naquele momento ali no templo, né, na sua oração. A gente vê que o fariseu, ele se separa, ele sai do meio daquelas pessoas ali, ele vai mais à frente, né, talvez até para não se contaminar com os publicanos e com as outras pessoas comuns que estavam ali, né? E ele faz uma oração toda se exaltando, toda uma autopromoção diante de Deus, mostrando que ele é uma pessoa especial, que ele é uma pessoa diferente, que ele faz as coisas certas, em nenhum momento demonstrando necessidade de arrependimento, né? E em todos os tempos se autopromovendo. Esse é o tipo de oração, tipo de postura do fariseu diante de Deus. Muito pelo contrário, a postura do publicano, a gente vê que ele vai mais para trás, ele também se afasta, mas se afasta para trás, né? Ele não quer estar junto das pessoas também, mas não pelo fato dele ser melhor, mas pelo fato dele se reconhecer que ele era pecador e que ele era pior do que os outros. A Bíblia diz que ele não levanta os olhos, não tem coragem de erguer os olhos, né? E ele bate no peito. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que a atitude de bater no peito naquela época era muito comum entre as mulheres. Os homens não costumavam fazer muito isso, por quê? Porque demonstrava fraqueza. Então era uma expressão, uma atitude que demonstrava que a pessoa era fraca, que a pessoa reconhecia as suas fraquezas. Então não era muito comum entre os homens judeus naquela época, mas o publicano, ele faz isso, ele reconhece que ele era fraco, ele reconhece a sua situação diante de Deus, né? Ele coloca realmente o seu coração quebrantado diante de Deus. Esse é o tipo de postura e de oração dos dois, né? A Bíblia diz que, nessa parábola, Jesus diz nessa parábola, né, que os dois desceram para sua casa, mas que o publicano foi justificado, enquanto que o fariseu não, né? Enquanto que o fariseu tentou de todas as formas mostrar para Deus que não existia ninguém mais justo, nem mais santo do que ele era especial, né? Ele era, parece que, o único especial naquele lugar ali, naquele momento. Pelo contrário, o publicano, ele tentava mostrar para Deus que ele não era digno, que ele era, né, talvez ele fosse o mais pecador de todos os que estavam ali. Ele reconhecia essa situação. Depois ele continua dizendo que aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Mas o que é justificação? Justificação é ser achado justo, é ser livrado, né? É tirar da condenação que existia sobre aquela pessoa. Quando uma pessoa está no tribunal e ela é absolvida, ela foi justificada. Os juízes, as pessoas que estão ali para julgar aquela pessoa reconhecem que ela é inocente. Isso é uma justificação.
Todos nós precisamos dessa justificação. Essa justificação só vem através de Jesus. Nós temos que reconhecer a nossa situação. Por que o publicano ele é justificado? Porque ele reconhece a sua situação diante de Deus. Ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele carece da glória de Deus, que ele necessita da graça de Deus para a vida dele, e a gente vê que Jesus diz que ele foi justificado. É isso que as parábolas de Jesus vêm nos trazer, o chamamento ao arrependimento, a justificação, que a gente possa cada dia estar buscando essa justificação, estar buscando o reconhecimento de que nós precisamos, que nós necessitamos de Deus, que sem Ele nós não somos nada, que nós não somos melhor do que ninguém. Jesus diz que quem se exalta será humilhado. Então o fariseu ficou se exaltando diante dos outros, se mostrando diante dos outros, se autopromovendo, e ele foi humilhado, ele não foi justificado. Já pelo contrário, o publicano ele se humilhou, ele teve uma postura diante de Deus de reconhecimento da sua situação de pecador, e ele foi exaltado, ele foi justificado por Deus, né, e alcançou o seu perdão. Esse é o desejo de todos nós, que a gente possa ser alcançado, que a gente possa ser justificado, que a gente possa encontrar realmente em Jesus essa salvação, essa justificação. Mas para isso é necessário que a gente possa ter um coração quebrantado, um coração disposto a reconhecer que nós precisamos de Jesus, que nós não somos nada sem Ele. Essa é a mensagem que a parábola vem nos trazer. E já concluindo a mensagem dessa tarde, eu gostaria de deixar uma pergunta para ti no ar, para nós na realidade, né? Que personagem te representa nessa história? Que personagem me representa nessa história? Você é como fariseu ou você é como publicano? Como publicano que reconhece diante de Deus que você precisa da graça, que você precisa dele constantemente, que você é um pecador, arrependido, mas é um pecador? Ou como um fariseu que se autopromove diante de Deus? Tenho que confessar que muitos de nós, muitas vezes nossas atitudes são mais parecidas com a do fariseu que a do próprio publicano. Porque a gente tem a intenção de comparar os outros com a gente. E a gente sempre, nessa comparação, acaba se achando melhor do que os outros. Acaba achando que nós somos um pouco melhores e por isso Deus nos escolheu, né? Então, a minha oração nessa tarde, o meu desejo nessa tarde é que cada um de nós possa ter esse coração arrependido, esse coração disposto a buscar Deus, disposto a reconhecer a sua situação diante de Deus, né? Gostaria de ler ainda, de relembrar o Salmo 51, 17, o final do versículo, ele diz assim: um coração humilde e arrependido, Deus não desprezará. Então, se a gente tiver um coração humilde, um coração arrependido, assim como o coração do publicano, Deus não desprezará a gente. Deus sempre vai estar de braços abertos e querendo que a gente esteja ao lado dele, querendo fazer parte da nossa vida. E aproveitar para falar com você também, nesse tempo agora, a gente está nesse período de pandemia, nesse período de confinamento em casa, né? A gente acha que nunca teve tanto tempo junto com a família toda, todo mundo reunidos, né? São quase 5 meses, todo mundo em casa, todo mundo junto, né? Muitos saem para trabalhar, os pais, mas os adolescentes estão em casa direto, porque não tem aula, não tem aonde poder ir. E é um tempo que você tem uma oportunidade de Deus para poder tirar um tempo com Deus, para poder crescer na comunhão com Deus. Não gostaria. Eu sei que eu tenho filhos também, e sei que é bem difícil às vezes, tem muita atividade escolar, os professores estão tentando passar conteúdo, bastante conteúdo para os alunos, né? Mas eu sei que sobra um tempinho. Eu gostaria de te estimular, de pedir para você nesse tempo, né, tirar um tempo especial para Deus, tirar um tempo de intimidade, criar uma intimidade. Se você ainda não tem, criar essa intimidade com Deus. Se você já tem, aumentar essa intimidade com Deus nesse período, né? Se tiver que pedir perdão para pai, para mãe, para irmão, para qualquer pessoa da família, aproveita esse tempo agora, aproveita essa situação. Porque quando isso tudo passar, que a gente possa sair dessa situação melhor, que a gente possa crescer em Deus, que a gente possa ter realmente uma vida cheia de vitória. Essa é a minha mensagem, essa é a parábola dessa tarde, que nos leva também a querer desejar isso, né? Que nos leva a buscar realmente esse relacionamento com Deus e essa vida de arrependimento, de reconhecimento da nossa situação diante de Deus. Essa seria a palavra. Então, eu agradeço pela atenção e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau.